Identifico isto porque eu mudei de cidade e para quem não conhece a história, Posso fazer essa excelência, atirar de cabeça e com essa excelência, tu acabas por atingir as pessoas. não pegues leve, tu consegues mais do que aquilo que achas que consegues. Passado já foi, não consegues mudar, futuro vem, como é que consegues mudar? Tomando atitudes no presente. Se vocês tiverem a obrigação como ponto de partida ao invés de ponto de chegada, a partir daí vocês vão sempre fazer melhor. A excelência não é tu seres o melhor do mundo. Também sinto que quem nos ouve pode pensar assim: então, mas eu agora tenho que ir aqui para um caminho super bem traçado, super bem organizado, Não, não, eles não. fazem isto assim, assim. Não, não é isso que acontece. O que acontece aqui é. Viva, viva, bem-vindo à Fórmula do Sucesso Livecast. O meu nome é Ruben Marques e à minha frente está o Bruno Silva e vimos discutir mais um tema aqui em jeito de reflexão, ao qual chamamos mentalidade de excelência. E Bruno, eu vou-te deixar abrir este livecast com a introdução que tu trazes aqui para nós. Hoje trazemos mais uma reflexão que acho que acaba por ser importante e que gosto sempre de fazer, especialmente estes episódios, não só por darmos aqui um pouco a nossa visão e a nossa opinião, mas também por discutirmos coisas que acabamos por não discutir de antemão e que acho que torna isto mais sincero e acabamos por também conseguir chegar aqui a algumas conclusões ou até concordar e discordar em alguns pontos. O tema aqui da mentalidade de excelência que eu trago, ou que trazemos hoje, acho que é importante porque nós cada vez mais ouvimos falar de excelência. Ouvimos falar de excelência, é a palavra excelência em tudo, e muitas das vezes não conseguimos perceber o que é esta excelência. Eu acho que, para mim, e de uma forma muito resumida também para quem nos ouve, uma pessoa excelente é aquela que não faz apenas o possível e faz o melhor que consegue. Com as condições que tem, com tudo aquilo que nós até às vezes falamos propriamente nos episódios, mas é um pouco isso, ou seja, e é uma questão de não de semântica, mas de postura e de atividade. Porquê? Porque o possível é mesmo muito diferente do melhor. Ou seja, nós fazemos aquilo que é possível, é totalmente dispar de conseguimos entregar o melhor ou tentarmos entregar o melhor, e isso leva aqui a um ponto que eu também te deixo e para pensarmos Uhum. sobre isso, que é ao fazermos isto, ou a quem nos ouve fazer isto, aos nossos ouvintes, às pessoas que acabam por aplicar ou por refletir também aqui connosco, acho que isto também é interessante, quem nos está a ouvir refletir um pouco também, nós ao fazermos o melhor, ao trazermos aqui esta excelência, ao trazermos esta mentalidade de excelência, primeiro não nos enviesarmos com o ponto de excelência ter aqui um sentido pejorativo, mas eu acho que só ao fazeres isso tu vais estar 90% à frente das outras pessoas. Porquê é que eu acho isto? Nós temos hoje em dia tantas coisas para nos distrairmos e isso faz-nos emborrecer. E pegando aqui na palavra, não no sentido pejorativo, mas perder aqui algumas capacidades e ao fazeres um bocadinho mais que os outros, acabas por conseguir ter aqui, inevitavelmente, mais sucesso, tal e qual como o nome deste projeto, e Exato. mais ferramentas, mais networking. Um dia acabas por ser reconhecido com esta tua entrega. Não sei o que é que achas disto aqui. Pá, imagina, estás a falar disso, eu estou-me a lembrar de um ponto que eu vi há algum tempo atrás, ou li, já não me lembro, em que o primeiro inimigo da excelência era tu seres demasiado bonzinho. E até começarmos aqui por identificar os primeiros adversários de atingir esta excelência. Primeiro, toda a gente sabe, e quem nos ouve sabe também, que a palavra excelência até tem uma conotação negativa. Hoje em dia tu usas essa palavra e parece é buzzword que chama ali a atenção, mas não sei até que ponto é que não tem uma conotação muito pesada, em que pensas sempre, mas a excelência será que existe? Será que isto é possível? Será que não me estão aqui a vender a banha da cobra? E isto levanta aqui o ponto do ser bonzinho na medida em que, pá, isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo, mas de certeza que alguém que nos está a ouvir que se vai identificar e podem deixar nos comentários se identificarem com isto, que é o seres bonzinho é diferente do seres bom. Não. Seres bonzinho é aceitares tudo o que chega até ti. Tu não filtras qualquer tipo de input. É, vem um input, tu vais, agarras o input, pedem-te uma coisa, tu tens de corresponder porque és um ser bonzinho, então vais reunir energias para fazer aquele favor, ou dar em troca daquilo que te pediram. E o seres bom não. O seres bom é tu conseguires delimitar primeiro o ponto para onde tu queres ir, ou seja, qual é o teu fogo, e depois o que é que está dentro do teu scope. E conseguires filtrar estes inputs que vêm de fora e dizeres, ok, isto alinha-se com o ser bonzinho ou alinha-se com o ser bom. E o ser bom para mim começa pela capacidade de dizer não. Não. Também foi um dos problemas que eu Verdade. já tive e já ouvimos falar sobre isso também. Capacidade de dizer não não é dizer não a tudo o que dizem, ou como o Ronaldo começa as frases todas por não, que agora está aí o Ronaldo no canal de YouTube muito conhecido. Mas o seres bom realmente é dizeres não quando é necessário dizeres Não. não. Isto não se alinha com aquilo que eu quero fazer, então não. E até tenho uma frase interessante que era:
alguém que dizia que o otário, como é que é? Há sempre um otário bonzinho disposto a emprestar dinheiro a um otário bom, e é assim que se queimam muitas amizades também. Verdade, E estamos verdade. aqui a escalar já para um ponto de ser excelente não é seres bonzinho, é seres bom. Seres Sim. bom é definir realmente aquilo em que tu queres ser bom, naquilo que queres atingir, qual é o teu foco na tua vida e qual é que é a importância de seres bom para a tua vida. Isto tudo vem de outro ponto que nós já falámos no livecast também e que eu te vou dar aqui para comentares, que é a questão de entregares mais do que aquilo que é possível, porque não pegues leve, tu consegues mais do que aquilo que achas que consegues. É uma frase brasileira que tem andado aí, mas nós achamos sempre que o limite é um, e se calhar nós conseguimos sempre dar um offset naquele limite que não damos por zona de conforto, ou por estás, estou aqui tão bem, para que é que vou estar a gastar Certo, energia agora certo, a dar certo, certo. aqui isto? Há duas coisas, acho que primeiro concordo plenamente e foi esse o foco com que começámos este episódio, que é tirar o sentido, a conotação negativa na palavra excelência, que às vezes acaba por ser, as pessoas associam logo a uma megalomania associada a uma estrutura de hábitos ou associada a algo desse género, e acho que trocaste no outro ponto que é interessante e que trouxeste aqui a questão do bom e do bonzinho. Sem dúvida que isso também faz parte desta mentalidade de excelência e que tudo aglomerado acaba por trazer aqui aquilo que nós precisamos. E pegando na questão do Ronaldo, falaste e trazendo ou fazendo aqui o sentido do Ronaldo como identificado como uma das pessoas melhores do mundo na sua arte, essa é outra coisa que é a excelência não é tu seres o melhor do mundo, é seres o teu melhor, ou seja, é fazeres aquilo, entregares mais, e tu disseste essas Yeah. palavras, entregares mais do que aquilo que és capaz. Porquê? Porque senão andas a balizar-te no mínimo. E porquê é que eu digo isso? E vou deixar aqui uma reflexão para todos, que é, se nós apontarmos para a obrigação como a meta, nós vamos fazer o mínimo e não vamos atingir a excelência. Se Bra- nós apontarmos para a obrigação como o começo, nós vamos sempre transbordar. Ou seja, nós vamos sempre fazer mais do que aquilo que é necessário. Porquê? A obrigação está feita, mas a obrigação é um ponto de Temos que partida. desconstruir isso. A partir daí, pá, não sei, eu penso, ouvi sobre isto, pensei sobre isto, refleti já, mas acho que isto é muito interessante, que é, o que é que normalmente tu fazes na escola, o que é que normalmente tu fazes num projeto, que é, eu tenho que fazer isto e ali é o meu ponto de chegada. Certo. A partir do momento que tu tornas isso o teu ponto de partida, tu estás a aumentar muito a tua capacidade de entrega e a qualidade de entrega acima de tudo. Isso aí é a fase em que tu passas de ter motivação para te seres acionado. Ou seja, não é muito motivacional, é activated. Ativado, por... Ativado. É, basicamente, tu deixas de te basear numa meta que, quando lá chegas, até se calhar nem significou nada, para te Certo? baseares num conjunto de comportamentos que depois te vão potenciar ainda noutras áreas. Imagina, Verdade. no outro dia vi uma frase que partilhei contigo em que dizia que disciplina não é mais do que respeito próprio. Yeah. E acaba por ser quando tu atinges o nível de disciplina, acaba por ser quando tu estás realmente ativado, que é quando tu sabes que estás a fazer aquilo para ti e não estás a fazer aquilo para uma meta específica, independentemente dela estar no teu caminho ou não. E depois isso leva-nos aqui a outro ponto, mas eu, antes de avançar, para quem nos ouve, eu acho que é importante repetir esta frase, porque eu até, nós já falámos sobre ela, mas repete novamente para Não, ficar bem eu vincado. acho que e é realmente importante para pensarem sobre isso. A forma de nós implementarmos qualquer coisa, nós tentamos sempre ou encontrar mnemónicas ou fazer algo, e esta frase é mesmo pesada, que é: se vocês tiverem a obrigação como ponto de partida ao invés de ponto de chegada, a partir daí vocês vão sempre fazer melhor. Trabalho da escola, o vosso trabalho, no ginásio, qualquer coisa. A obrigação é esta, sim senhor, eu sei o que é que tenho que fazer, sei o que é que tenho que entregar, então vou meter isto como ponto de partida. Claro que depois tem aqui aquele balance de não ser perfeccionistas e depois andar sempre a tentar não chegar. Não, é esquecer isso, ter isso como garantido, não vamos fazer isso, mas é só isto. Ter a obrigação como ponto de partida. E porquê? Porque, para mim, e acho que é o mais importante, a partir do momento que tu fazes isso, tu vais começar a atrair pessoas que fazem o mesmo e é dessas pessoas que tu que vais querer estar rodeado. Falámos em outros livecasts, N convidados nossos já falaram, que é o quê? Ambiente, ambiente, ambiente. E pensa nisto. E esta reflexão, para ti e para todos que estão aqui connosco a ouvir, é: todos nós conhecemos pessoas excelentes. E agora tu dizes-me assim, então, mas dá-me exemplos de pessoas excelentes. Eu vou-te dar um exemplo de pessoas excelentes, por exemplo, no ensino. Uma pessoa excelente, todos nós temos professores de excelência. O que é que o professor tem que fazer como obrigação? Ou seja, a obrigação dele é fazer avaliações, dar notas, passar conteúdos, estruturar toda a unidade curricular. Isso é o que a profissão dele pede. Ou seja, estamos a falar aqui da obrigação. Se ele tivesse a obrigação como ponto de chegada, estava tudo bem. O que é a excelência? Guiar, motivar,
perceber o estado emocional, perceber qual é que é a potencialidade de futuro, fazer tudo, como eu costumo dizer, fazer tudo com que as pessoas se sintam bem a ir a uma aula dele à sexta-feira às 10 da noite. Ou seja, na Claro. faculdade, quem estuda à noite sabe disso, que é muito difícil ir às aulas se não for assim. E eu acho que isto dá um exemplo, e respondendo aqui à questão que tu disseste que devíamos de refletir sobre isto, e sim, a questão da obrigação não ser um ponto de chegada, ser um ponto de partida, dou-te este exemplo da docência, como há em outros casos quaisquer sobre isso. Pá, isso é um exemplo incrível e sempre que te tentas lembrar, é um exercício que eu peço também para fazer quem nos está a ouvir lá em casa. O primeiro exercício é deixar um like neste episódio e o segundo é pensar, sempre que te lembras de alguém excelente, ou se eu te perguntar, olha, diz-me alguém excelente em determinada área, tu vais-te lembrar sempre de alguém na tua zona de conhecimento, ou seja, uma pessoa que tu conheces, que não é necessariamente pelas hard skills, é pela maneira como essa pessoa impacta a tua vida. E ele até Uhum. pode nem ser o melhor, mas tu vais-te lembrar dele em primeira parte. Eu dou um exemplo prático. No outro dia tinha um colega meu que estava a tentar recrutar uma pessoa e estávamos a falar. Ele perguntou, mano, não conhece ninguém para recrutar? E eu assim, pá, com essas hard skills eu não conheço ninguém. Mas depois comecei a pensar, ok, mas eu tenho o perfil ideal para ti. E ele disse-me, pá, é mesmo isto que eu quero. E a pessoa era completamente de uma área completamente diferente daquela. O que é que tornou aquela pessoa excelente? Foi a maneira como ela me impactou. Para Ok, já, tinha yeah, trabalhado comigo em outros projetos, tinha dado a entrega a mais do que aquilo que precisava de dar noutros projetos, porque aí está, isso já vem do perfil das pessoas, e ela não fez só o possível, fez mais do que o possível, fez claro. aquilo que se tinha proposto a fazer e entregou mais, que até disse isso num post da Fórmula do Sucesso. Foi assim que nós começámos. Nós definimos um podcast que era para entrevistar pessoas. O podcast neste momento já não é isso. Este podcast é para entregar mais valor do que aquilo que nos Sim. conseguimos acrescentar a nós próprios, para quem nos ouve. E essa pessoa marcou-me pela excelência, porque para mim é uma pessoa que naquela área e a maneira como age naquela área é uma pessoa de excelência. E porquê? Porque o resultado cura. E isto é uma frase que eu quero que registem, que é resultado cura. Independentemente da maneira como tu chegas, a Yeah. partir do momento que tu tens resultado, a tua autoimagem muda, a tua confiança muda, Claro que a sim, claro maneira que sim. como tu te vês muda e a maneira como os outros te veem está sempre baseada na maneira como tu te vês, Brutal. Aham. independentemente da área que estamos a falar, seja no fitness, seja na zona profissional, seja na zona mais pessoal. Se queres passar uma imagem de credibilidade e de consistência e depois tens hábitos totalmente desleixados, como é que é suposto te verem como uma pessoa consistente? Ah, mas ele lê todos os dias 20 páginas. Ok, mas é consistente na leitura, mas não é uma pessoa consistente. É um dos hábitos que ele consegue manter a Sim, sim, consistência. sim, E uma sim, sim. pessoa com consistência, para mim, é alguém que te consegue entregar, primeiro, tudo o que tu precisas, porque tudo o que é relações é troca, e Claro. isto é um ponto que nós podemos discutir, mas as Não, relações, independentemente de é. serem amizade, amorosa, profissional, são trocas. Tu Sim, tens sim. alguma coisa que eu quero e eu tenho alguma coisa que tu queres. Seja emocionalmente, sentimentalmente, E não há monetariamente, maneira de claro. contrapor isso. Para mim, isso é uma das leis herméticas do universo. É a É, maneira como tu é. podes te posicionar em relação aos relacionamentos. Mas, e a única maneira de tu teres resultado, voltando à parte do resultado de cura, é começares. Pá, atira-te de qualquer maneira. Há uma frase conhecida que é: nós abrimos empresa para duas coisas, é para faturar e para pagar multas. Portanto, abre a empresa. Depois vais Sim. aprender maneiras, vais criar a É, energia é. necessária para chegares à reta final. Isto para dizer, tal e qual como os teus professores te deixaram uma marca de excelência. E eu também tive professores desses, e eu E estava quem num nos curso ouve, de em certeza que também, claro. pós-laboral, e quem nos ouve também, e não faltávamos às aulas deles porque dizíamos, e agora vamos ter aulas com o professor Diogo, É isso ainda mesmo. me lembro. E íamos para a aula porque nós sabíamos que não íamos só ter mecânica dos fluidos, nós íamos ter muito mais ensinamentos do que aquele que era o plano curricular naquela altura. E de certeza que os teus alunos também sentem isso por aquilo que nós falamos já várias vezes. Sim, isso é uma das coisas que é sempre repercutido até nas avaliações, que eu falo disso porque é algo que não deixa de ser público, que acaba por ser a questão de partilhar, ou seja, de partilhar histórias e de passar ensinamentos que não só propriamente a matéria do UC ou a capacidade que eles têm que aprender naquele tempo curricular que têm de aprendizagem. Mas tu tocaste aí num ponto que acaba por ser interessante e que valida aquilo que falámos anteriormente, que é tu ao fazer essa excelência, a tirar de cabeça e com essa excelência, tu acabas por atrair as pessoas, ou eu referi isso, que era atrair as pessoas certas para estar ao teu lado. E essa recomendação que tu deste não deixou de ser isso. Se a pessoa impactou-te porque tu viste que ela fez um trabalho de excelência, nem tinhas ninguém para a vaga, mas tinhas o perfil e que entretanto recomendaste alguém. E Sim. isso faz com que esse alguém vai estar a trabalhar com alguém que tu também, de alguma certa forma, admiras pela excelência que essa pessoa impactou, e isto acaba sempre por ser Uma bola de uma neve. escada ou uma bola de neve, e eu acho que isso
é bom, é importante e faz parte deste fluxo ou deste flow que acaba aqui por acontecer. E é claro que há outra coisa que eu acho que faz bastante, ou tem para mim, é claro que isto é para mim, e como sabem, o Livecast nós trocamos aqui ideias e acabamos por dar as nossas opiniões. Eu acho que a decência acaba por fazer parte da excelência. Isto é um pensamento um bocado mais profundo, mas pensa isto. O episódio do Stefano Moraes já está no ar. Ele falou aquela questão de nós nunca pensamos que quando partimos deste mundo, ah, as nossas esposas, namoradas, famílias choram ali uns anos, 5, 10, relembram-se de nós, mas entretanto, passado mais alguns anos, nada disto importa porque ninguém se vai lembrar de nós. Isto diz o quê? Isto diz com que o pouco tempo que tenhas, o utilizes da melhor forma. E quando eu trago aqui a decência de estar, a decência de ser, a decência de praticares a tua arte, de exerceres aquilo que tu gostas, até como nós aqui Claro. neste hobby que acaba por ser um hobby de formação, é não gastares o teu tempo ou não vendes o teu tempo de uma forma medíocre. Ou seja, isto aqui é o contraponto da excelência, mas é, ok, a gente agora vai aqui, não temos nada para refletir, vamos fazer um livecast só porque sim, as pessoas deixam de gostar deste conteúdo, e se gostarem, já sabem, deixarem o like ou o Estás a comentário, aprender. mas se gostarem deste conteúdo, refletem, pensam e se calhar impactam outras pessoas com esta questão aqui de todo o que já falámos do Claro. ciclo. E isto é importante porquê? Porque muitas das vezes nós deixamos passar um dia e deixamos passar 2 dias e deixamos passar 3 dias e depois acabamos por estar sempre naquele limbo que para mim é aquela definição base e não sendo ela totalmente científica, mas nós temos umas doenças mais na parte mental, ou aqui não diria doenças, mas algumas patologias associadas ao passado, que é a depressão, ou seja, estamos arrependidos daquilo que fizemos. Temos a ansiedade ligada ao futuro, que é estamos sempre a pensar o que é que vai ser, como é que vai ser, e isso também nos faz colapsar. E depois temos a do presente. E a do presente é procrastinação. E o que é que esta procrastinação faz? Faz com que nós não estejamos a operar com uma determinada decência, como tu disseste, que a consistência não é mais do que enaltecer-nos a nós ou respeitar-nos a nós próprios, esta essência também, que é eu vou fazer isto como deve ser. Vou-me levantar de manhã, vou fazer as coisas e eu vou trazer esta excelência com micro Ah, evoluções, mas microconquistas. respeitando-te a ti próprio, porque não é mais do que isto. E hoje em dia nós cada vez eu pelo menos noto mais aquela questão de, em vez de ser uma responsabilização, é isto é assim porque sim, e as pessoas não se preocupam com as coisas, ou seja, não se preocupam em estarem mais hum, fisicamente capazes para aproveitar os filhos, para aproveitar os netos. Depois vem um arrependimento uns anos depois. Não se cultivam, não leem, não pensam, não refletem e, acima de tudo, não mudam de opinião. Eu acho que é isto que É verdade. é bom neste projeto e eu gosto de fazer isto e continuarmos a fazer este livecasts porque as pessoas podem dizer assim, mas há 10 episódios vocês disseram não sei o quê. Mas há 10 episódios eu não era o Bruno, ele era o Ruben que somos. É como o Não, e Rio. temos outra coisa. Há 10 episódios nós não tínhamos o conhecimento que temos agora. Claro, e é isso. E é como o Rio diz, há aquela expressão que quando um homem se lava no rio num dia, quando lá vai novamente, nem ele é o mesmo homem, nem o rio é o É, mesmo, a porque água já a água passou. já é outra e ele já tem outros conhecimentos. E acho que é isto, esta mudança de opinião também é uma grande frente aqui nesta questão de excelência. E se pensarem sobre isso, que é, não, eu quando tinha 18 anos acreditava nisto. Nós quando tínhamos 18 anos tínhamos uma matriz de crenças e valores que era um pouco a mesma, mas nós não sabíamos metade do que sabemos Há hoje muita e não sabemos variação. metade do que vamos saber daqui a 1, 2, 3, 10, 20 anos. E acho que é isso, e esta humildade, que eu acho que acima de tudo também é este ponto que é esta humildade nós percebemos, cada vez percebemos menos, Sim, e o que eu te quero passar agora a questão é, temos 50 episódios, temos N horas de conteúdo no ar, temos Reels, temos vídeos, temos YouTube, sigam, subscrevam, hum, e já falaste com tantas pessoas, e se tu fores a ver, ok. quão mais sábias as pessoas são, quão mais mundo elas têm, quão mais, e quando eu digo mundo não é só viagens, é beber, é aprender, mais elas sabem que não sabem. E Exato. eu cada vez vejo mais pessoas com confiança que eu penso assim, se estás com essa confiança toda, curva Dunning-Kruger, acho eu que é assim que se chama, significa que tu não sabes nada. Sim, estás estável, porque já estás há demasiado tempo no mesmo sítio e já te sentes que Yeah. dominas todos os assuntos. Eu tenho aqui 3 pontos que tu falaste importantes para pegar. O primeiro, quero reforçar esta ideia de 3 patologias associadas: depressão, vives no passado; procrastinação, o teu presente não está de acordo com o potencial que tu tens Yeah. e estás a adiar tarefas importantes e urgentes; ansiedade, vives no futuro. Passado já foi, não consegues mudar; futuro vem, como é que consegues mudar? Tomando Yeah. atitudes no presente. É a única maneira que tu tens de poder mudar
a maneira como vais estar daqui a 10 anos, 20, 30. Independentemente da área que seja, se queres saber mais sobre um determinado tema, vais ter que começar agora a estudar, vais ter que começar agora a ler. Se E queres ser riscos. melhor fisicamente, vais ter que começar agora a treinar, a alimentar-te bem. Se queres saber sobre um clube de futebol, tens que começar agora a ir a todos os jogos para poderes ficar mesmo com Sim, informação sim. sobre aquele clube. E depois, quero pegar aqui noutro ponto que tu levantaste, que é desta questão dos valores e princípios. E o Stefan falou disso muito bem. Tu não mudas de opinião porque tu tens vergonha de contradizer aquilo que tu achas que é a tua integridade. E analisa isto. Se eu hoje digo que vou dar um exemplo que pode parecer um exemplo parvo na área onde nós estamos, mas é um exemplo totalmente claro e que toda a gente vai conseguir identificar: o clube de futebol. Se eu hoje digo que sou de um determinado clube de futebol, e tanto eu como tu não ligamos nada ao futebol, Yeah. portanto não temos nenhum clube, mas eu hoje digo que sou de um clube, é uma vergonha eu amanhã dizer que sou do outro, porque a maneira como eu vou estar a contradizer o meu propósito anterior vão-me chamar de mentiroso. Ah, não, és um troca-tintas, então ontem eras do Benfica e hoje és do Porto, por exemplo. A diferença é que se calhar houve alguns pontos que me fizeram levar a mudar de clube. Isto é um exemplo que pode ser escalado para qualquer coisa. Há um jogador que eu gosto muito que trocou de clube e eu acompanhava aquele clube por causa do jogador. Há um treinador que trocou de clube e eu acompanhava por causa do trabalho daquele treinador. E agora transpõe isto para a tua matriz de valores e de crenças. Quando tu conheces um treinador novo na tua matriz de valores, quando tu conheces um princípio novo que te leva a tomar decisões, tu tens que saber identificar se aquele princípio é potenciador ou se é limitador. Se for um Certo? princípio potenciador, tu sabes, ok, eu vou mudar a minha opinião em base fundamentada, não em base de conveniência, Claro, porque claro. também acontece muita vez, Sim, sim. é válido, não sei se é ético, mas do ponto de vista de base fundamentada, eu vou mudar a minha opinião porque eu agora tenho um conjunto de informações que já me permitem raciocinar de outra maneira. Tenho o quê? Tenho um modelo mental, um mapa mental que me permite raciocinar desta Sim, forma. sim, 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 E sim. se nós transpusermos isto ainda, porque nós temos muitas pessoas de tecnologia, para uma rede neuronal, a única coisa que eu fiz foi retirei peso de um dos inputs Um e parâmetro. adicionei Yeah, peso a outro. yeah, yeah. E isso faz com que o output da minha rede neuronal não seja o mesmo que era à entrada ou que era quando eu tinha os outros pesos configurados. Isto baseado muito rapidamente. Experiências é a maneira como tu regulas os pesos na tua vida. Sim. Tu és submetido a experiências diferentes. E o que é que são experiências que toda a gente diz que são impagáveis e que são enriquecedoras? Viagens. A partir do momento que tu viajas, quando voltas a casa já não és a mesma pessoa, porque já viste uma realidade diferente. Lembra-me, se quiseres partilhar, aquela vez que foste à Sérvia e Sim, estávamos a sim. trabalhar noutra empresa juntos e até partilhámos que parecia Portugal Há 10 anos há 10 anos atrás, tudo atrás e espumava aquilo. à mesa, e nós estivemos lá depois em algumas convenções, eu fui em trabalho académico, e aquilo foi um choque porque tudo a conduzir, a ralharem uns com os outros, houve um Uber que nos levou que deu um toque, foi logo para partir para a violência para o que estava para o Uber da frente, mas isso é a realidade, ou seja, não quer dizer que às vezes nos mude para melhor, pode também nos mudar para pior, mas muda. E Muda-te. gostava só de pegar num ponto antes de terminar os pontos que tinha, não sei se já terminaste, mas que é muito interessante, que é, tu tocaste num ponto do futebol e as pessoas podem dizer assim, mas isso é um ponto infeliz, porque de certa forma eu sou do Benfica e apoio o Benfica, ou sou do Sporting e apoio, e nunca vou mudar. Certo, mas não vais mudar, porque se tu pegares no exemplo da rede neuronal, não vais mudar porquê? Porque o peso que tu atribuis ao valor da tradição é superior. Claro. Mas podes pegar noutras coisas. Há pessoas que mudam da religião que seguem ao longo da vida. Porque se E isso tem um peso enorme. entretanto conheceram um padre que faz essa diferença, ou um pastor, ou seja o que for da religião que eles estejam, ou à altura da vida, faleceu alguém naquele momento de que aconteceu alguma coisa, mas tudo isso acho que é preciso teres uma grande estrutura, ideológica, uma grande capacidade e maturidade intelectual para conseguires aceitar isto e também chegares ao ponto de tu não queres saber o que é que os outros estão a pensar da tua mudança, desde que tu estejas a mudança cimentada e como tu disseste bem, desde que estejas coisas que possam fazer essa mudança, eu acho que é interessante pensarmos sobre isso, mas isso acontece muito, eu acho que nas fases da vida, e essas fases da vida vão mudando também, e nós ouvimos isso. Tim Vieira disse aqui o need, o greed and Livre e freed, fluido. que é primeiro trabalho porque preciso, depois trabalho porque quero mostrar aos outros, e depois, entretanto, largo-me de tudo, mas com mais rápido eu fizer essas coisas todas, mais rápido eu vivo com equilíbrio. Não sei se terminaste, porque eu tinha aqui um ponto que eu gostava de pegar. Força, não, Queres não, que siga estamos já? aqui a discutir ideias, Tu não? falaste do urgente e do importante. Eu gostava de pegar nesse ponto e é interessantíssimo porque a excelência às vezes não se faz a atingir aquilo que nós queremos atingir diretamente. Eu vou trazer aqui um exemplo do Tipping Point. O primeiro episódio da Fórmula do Sucesso foi o Bruno que recomendou este livro. Eu li na altura eles falam de um caso que é
o quê? Eles queriam baixar o nível de criminalidade no metro em Nova Iorque Uhum. e tentaram reforçar a segurança, tentaram colocar mais pessoas, tentaram mudar tudo e a criminalidade não baixava. Porquê? Porque eles estavam a abordar, ok, preciso baixar a criminalidade, como é que eu faço isso? Aumenta a segurança. Mas a excelência nem sempre se atinge assim. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que eu só depois de ler é que fez sentido, que foi começaram por substituir todas as luminárias fundidas das estações de metro. Ou seja, mais luminosidade, menos ambiente propício a assaltos. Notaram uma diferença. Depois começaram por tirar todos os grafites, limpar as Que estações, incentivavam ali meteram a as violência. estações e as pessoas que deixaram de ter medo, passaram a ir, começou a haver um fluxo maior de pessoas, as estações estavam menos vazias, era menos propício para haver assaltos, para haver criminalidade. Depois passaram para limpar as carruagens do metro, pintar as carruagens É do muito metro, bom. ter tudo no ponto e só aí baixaram a criminalidade. Eu acho que isto é tão excelente, tem tanta excelência e pensarem sobre isto, porque isto traz aqui o que tu disseste, que é quando tens que apontar e ok, isto é tudo muito bonito, vocês falam muito bem, mas como é que eu atinjo a excelência? Tu vais ter sempre coisas urgentes e coisas importantes. Pá, mata as urgentes, mas não desfoques no É importante. E importante. acho que é isto mesmo aqui, estas questões, estas análises, esta questão do tipping point que refere aqui, esta questão do metro, há N mais, e é às vezes vermos as coisas com outros olhos e ver com outros olhos vai de encontro à mudança de opinião, vai de encontro ao que nós estamos a fazer aqui. Connosco, É. convosco também aí desse lado, se quiserem partilhar algumas ideias nos comentários, mas refletirem sobre isto porquê? Porque eu estou aqui na minha caixinha, penso as minhas coisas, moldo-me com os inputs que tenho, mas nunca penso sobre isto. E às Claro. vezes chego ao pé de ti, passo-te uma ideia, o que estamos a fazer aqui agora, e dizes, "Ah, espera aí, mas isto, assim, assim. Ok. E eu trago outro input e a gente discute e Yeah. saímos sempre mais ricos do que propriamente quando chegámos. E acho que é isso que também falta muitas das vezes. Às vezes, porque as pessoas não têm alguém à volta que possa fazer isso ou que os desencorajem, pá, mas têm que procurar pessoas com quem se identificam e consigam fazer esta questão aqui Isso. ou ir aqui destes pontos porque nenhum de nós é dogmático, nenhum de nós domina todas as temáticas de onde atuamos ou pensamos, mas isso é uma coisa boa, porque vamos aprender mais e pesquisar mais e trazemos uma filosofia, trazemos um vídeo do YouTube e também trazemos algo que é um artigo científico. Não estamos também só vocacionados num ponto e acho que queria só acrescentar aqui esta Não, questão do mas eu urgente e do importante. quero agarrar nisso que tu estás a falar e isto é que mais cerejas, vais tirando uma e vem vindo outra, porque imagina, se nós assumirmos e partirmos do pressuposto de energia, o que estava a acontecer na estação de metro não é mais do que acontece em quem nos está a ouvir e a nós próprios, que era, a estação de metro estava a criar a energia necessária para ter a criminalidade que tinha. Yeah. Porquê? Porque o ambiente da estação de metro era propício. Eram luzes fundidas, eram pontos escuros, era propício a esconderem-se pessoas para fazer assaltos, Yeah. grafites, independentemente dos grafites que fossem, davam ali a sensação de Não limpeza, não, desprezo não, até. não ter ali ninguém a observar aquele espaço, Yeah. dava a sensação de ser um espaço que não Isso. tinha supervisão e que te permitia fazer um grafite num formato ilegal naquele espaço. E isso significa que é propício a criar-se uma energia negativa, neste caso porque afetava as outras Bem pessoas. visto, yeah. E o que é que acontece connosco? Nós, por norma, estamos inseridos em ambientes que têm energia negativa e nós estamos a tentar mudar tudo em nós e não muda nada. Yeah. Porque não conseguimos perceber. Falamos muita vez de ambiente, mas eu acredito mesmo nisto. Se partimos do pressuposto, mais uma vez, que tudo é energia, se a vibração à tua volta está a ser negativa, não querendo entrar aqui em grandes filosofias, mas se a vibração à tua volta está a ser negativa, tu podes ser a lâmpada mais potente que existe no Não vais candeeiro. conseguir. Não Yeah. vais conseguir substituir, porque o resto vai-te ofuscar. Yeah. E tu, o que é que te vai acabar por acontecer? Tu vais vibrar na mesma vibração das vibrações E que estão à desgaste. tua volta. Yeah. E por norma, o que é que eu identifico muito aqui, e atenção, não quero ser mal interpretado, mas as amizades de infância aconteceram quando tu eras pequeno, não tinhas experiências de vida, não tinhas princípios nem valores definidos ainda. Tinhas uma matriz, que todos temos uma matriz quando nascemos, mas tinhas uma matriz com pouca experiência associada. E fazia com que tu te identificasses através do sistema biológico, ou seja, tu querias pertencer a uma tribo, normalmente a tua turma do jardim de infância, por Sim. exemplo, e não interessava muito, e isso tem um lado muito bom também que podemos discutir a seguir, mas não interessava muito quais é que eram as ideologias das pessoas que te rodeavam, porque também não havia grandes ideologias, são crianças. Ou seja, Claro. têm Yeah. Yeah. noção das coisas, mas não têm opiniões totalmente definidas que te possam influenciar. E tu cresces num ambiente ao qual estás adaptado, ou seja, tu cresceste com aquelas pessoas,
já são amizades de 20 anos, de 10 anos, e tu lembras-te que, ok, mas quando éramos pequenos nós éramos muito amigos, jogávamos sempre em casa um do outro e isto corria tudo muito bem. Só que acontece que vocês foram expostos a experiências diferentes. E com isto o que eu quero dizer é, se calhar os teus amigos de infância podem ter ficado na infância e as pessoas que estão contigo hoje, que tu identificas como amigos de infância, já são as pessoas que estão responsáveis por moldar o ambiente que tu não queres pertencer. Identifico isto porque eu mudei de cidade e para quem não conhece a história, a minha cidade original não é a cidade onde eu moro agora, nós estamos na zona de Leiria e eu mudei de cidade. E uma das coisas que eu identifiquei quando mudei de cidade é que mudei o meu ambiente, independentemente de continuar a ir à minha cidade original, porque tenho lá os meus pais e gosto muito de lá ir, e tenho lá alguns amigos, eu mudei de cidade, mudei o ambiente. Porquê? A minha cidade original, para já, é uma cidade relativamente pequena em relação à Leiria, o que Ok. faz com que o ambiente seja muito mais fechado, ou seja, é quase Yeah. um ambiente que não tem uma grande troca ali. Com isto não estou a dizer que não há lá pessoas que possam permitir essa troca, mas no Sim, nosso sim. círculo não havia. O que é que mudou quando eu mudei para a Leiria? E acredito que quem mude de pequenas cidades para grandes note isso, abre-te um leque de possibilidades de conectares com novas pessoas. Porque eu cheguei aqui raw, tipo, não conhecia rigorosamente ninguém quando cheguei aqui e chegas de uma maneira em que ficas do género, ok, agora eu já sou uma pessoa com uma matriz de valores e de princípios formada, já sei o que é que eu identifico como positivo para mim e para o meu É isso, objetivo é e já isso. sei como é que me posso ligar a pessoas que identificam com isso. É assim que nasce a Fórmula do Sucesso, é assim que eu conheço o Bruno, é assim que chegamos até à Movu, é assim que chego até ao mestrado de Data Science e até trabalharmos na área da tecnologia. E com isto eu quero dizer, mudei o meu ambiente, o meu outcome mudou rigorosamente. Sim. Isso é muito Literalmente tudo, importante. tudo mudou e todas as pessoas que me estão a ouvir estão a um passo de poder mudar o ambiente também. O que é que lhes falta? Não é tomar a decisão de, eu vou-me embora, vou já deixar tudo para trás. Não, é primeiro identificar qual é que é os pontos que não querem ter. Mais do que aquilo que querem ser é, eu não quero ter isto na minha vida. E nós tocámos um pouco nisso e é bom para quem nos ouve ter feito esta partilha, porque mais uma vez, partilhas reais, que são coisas que tu fazes, é diferente de teres ouvido. É claro que podes ouvir, absorver, refletir e apresentar, mas acho que isto é importante porque muitas das vezes nós tentamos forçar o ambiente e nós não temos que forçar ambiente nenhum. O ambiente só tem que fluir e ele vai fluir quando tu te identificas com todas estas coisas que tu referenciaste, desde aquilo que da tua matriz de valores, desde aquilo que tu acreditas, do que podes ir mudando, e se fores Claro. mudando aquilo que acreditas, também tens que ir mudando o teu ambiente. Eu acho que é isso que é, E vai mudando, e vai vai mudando. mudando o teu ambiente. E isso é bastante relevante, estás a partilhar, e nós falámos um pouco sobre isso no último livecast, que foi a questão da melhoria, transformação e tudo aquilo que isso impacta. Ou seja, uma coisa é a melhoria, outra coisa é uma mudança, outra coisa é uma transformação. E as pessoas tentam começar pela transformação e façam isto que o Ruben disse, mas comecem pela melhoria. Se não ouviram Exatamente. o livecast, vão ouvir. Nós demos aquele exemplo da água, que é eu agora tenho que beber 2,5 litros de água por dia, não vou começar por 2,5 litros de água por dia. É 100 mililitros cada vez e chegar aos 2,5 litros. E é muito importante estas questões e muitas destas acabamos por, às vezes, também analisar aqui com um pouco de dualidade e não dualidade, mas havemos de fazer um livecast sobre isso. Eu não quero entrar sobre isto agora, mas foi uma das coisas que a mim me abriu, sem dúvida, e tu sabes e Sim, conheces-me já há falámos. muito tempo ou há algum tempo, e eu mudei totalmente de uma pessoa totalmente pragmática e que via as coisas binárias, ou sim ou não, Lá e está, e mais uma vez vamos de acordo a tu foste exposto a experiências novas. tal e qual. Até ao momento em que. Imagina, essa troca já aconteceu quando eu te conheci, ou seja, foi algo que eu assisti, tal Sim, como tu assististe às minhas trocas. E o que eu assisti foi: tu vens de alguém muito pragmático e fechado dentro de uma box em que isto é preto ou branco, e agora chegas a alguém que consegue analisar um princípio ou uma ideia de 200 perspectivas sim, diferentes. sim, 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 sim. E este exercício mental, quem nos ouve, está de certeza. Há uma pessoa que está a ver este episódio, de certeza que se identifica com isto e vai deixar like neste episódio porque vai mudar a maneira como vê o mundo. Que é uma pessoa que, tal como nós, vem de um princípio base de educação muito focado em ciências exatas e É isso mesmo. consegue extrapolar ciências exatas para tudo, como tu fazes e como tu fazias e como eu fazia também. Mas eu aqui acrescentava só uma coisa que acho que ainda bem que me interrompeste no bom sentido para refletirmos sobre isso, mas acho que fez sentido eu ser assim até uma determinada altura da minha vida. Porque fez-me atingir todos os objetivos que atingi, todas as coisas que conquistei, fazer tudo aquilo que fiz, porque eu era tão quadrado que eu tentava atingir a excelência
com toda a força e não tanto com Estou alguma a perceber o reflexão. que é que estás a Isto é dizer. fixe nós partilharmos aqui mesmo por isso, que é, ok, eu agora consigo olhar para trás, consigo perceber que, ok, epá, podia ter aqui, ou tinha ganho se tivesse aqui alguma capacidade de absorção, mas também a vida naturalmente levou a que isso acontecesse e a que eu tivesse aqui cada vez menos essa postura, e espero que isto continue a acontecer, mas para partilhar convosco também, que é não arrepender daquilo que eu achava ou fazia, porque eram as ferramentas que eu tinha, Claro. e também me ajudaram a atingir aquilo que eu quis, ou seja, eu delineava os objetivos, sempre com foco na excelência, era a obrigação era apenas a partida, e via as coisas dessa forma. É claro que nesta fase da vida traz-me outra paz, traz-me outra capacidade, outro tipo de análise, consegui fazer essa análise de outra forma diferente, mas se calhar consigo, porque consegui fazer todo este caminho até fazer É aqui. isso. Mas eu trago um ponto aqui que isto nunca falámos, isto aqui é novidade tanto aqui como para quem nos ouve, pelo menos do meu lado, Uhum. que e dos estudos que tenho andado a fazer, como sabem, eu dedico muitas horas a estudar coisas que às vezes é tempo o tempo que eu consigo arranjar é a estudar temas distintos. E tu falaste de uma coisa quando mudaste de cidade, procurar as pessoas, às vezes nós falamos aqui muito de mentoria, encontrar mentores, encontrar pessoas que já tenham feito aquilo que nós queremos fazer para vermos um pouco deles. Eu trago-vos aqui o conceito de mentoria indireta. Eu vi isto porque estudei um pouco sobre Mehmet II, ou seja, Maomé II, penso que seja isso, quando ele conquistou Constantinopla em 1453, se não me falha, Uhum. peço desculpa, mas penso que seja 1453, em que ele fez uma parte militar brutal. Constantinopla era totalmente bem protegida, estamos a falar ali Istambul atual, ou seja, Constantinopla é Istambul atual. Aquilo era uma passagem entre os dois continentes, era totalmente com temos primeiras cruzadas, temos tudo a acontecer lá, ou seja, o mundo rodou sempre naquela zona e o Mehmet II conquista aquilo a fazer táticas brutais, ou seja, passar navios dentro de florestas em cima de pinheiros cortados para conseguir meter a frota atrás da frota de defesa e tudo mais. Uhum. E ele sempre, ou seja, quando comecei a estudar sobre ele e sobre os escritos dele, ele sempre teve o Alexandre o Grande, muitos anos antes dele, como o seu mentor. E ele chamava-lhe mentor indireto porquê? Alexandre o Grande já tinha falecido há muito tempo. E esta mentoria indireta que acaba por vir da história, e ele fala que quanto mais souberes do passado, mais preparado estás para o futuro, É ou cíclico. seja, para conseguires perceber, para não enfrentares questões de depressão, ansiedade, procrastinação. Porquê? Porque há estudos, há várias coisas, claro que estudas, adequas à tua realidade, e ele diz esta questão da mentoria indireta, porquê? Porque ele dizia que tinha os melhores mentores do mundo. Ou seja, ele conseguia ser mentorado pelo Alexandre o Grande, por todos os grandes imperadores e por todos os grandes Que pensadores que passaram antes dele. E isto é interessante porquê? Porque nós tentamos identificar uma pessoa, falar com essa pessoa, conhecer essa pessoa, falar com ela, tudo válido e é alguém com quem tu consegues trocar ideias no presente, mas esta ideia de mentoria indireta traz aqui uma profundidade que ele diz que a mentoria indireta faz ter acesso aos grandes, os grandes faz ter acesso a objetivos maiores que tu e faz ter acesso a uma coisa, e esta reflitam bem sobre isto, a uma coisa que chama humildade. Porquê é que ele diz isto? Ele era o maior do tempo dele, era o Uhum. excelente, aqui era a excelência maior do mundo, só que ele não deixava de ser mais velho que o Alexandre o Grande tinha 20 e poucos anos, 28 salvo erro, quando criou um dos maiores impérios da história, que ia desde a Grécia até a Índia. Ele dizia assim: eu posso ser a última bolacha do pacote, eu posso ser o mais conhecido da minha altura, mas não deixo de ser inferior ao Alexandre Ganda há um tempo. Então o que ele diz nos seus escritos é: nunca estás melhor do que ninguém, porque tu vais sempre estar atrás de alguém. E não encaras isto de uma forma má, mas é, encaras isto de uma forma que te traz e te mete os pés na terra. sim, e porque depois começas com os devaneios de que estás sentado ao lado de Deus, né? Claro, Que claro. estás intocável, estás num pedestal, isso é uma boa história, por acaso não conhecia essa história, nós nunca tínhamos falado sobre isso ainda, mas deixaste-me aqui a refletir sobre vários pontos. O primeiro ponto é que talvez naquela altura ele não tivesse a oportunidade de criar um podcast para ter mentor direto como nós. Verdade? Esse é o primeiro ponto que eu Verdade. levanto. E quando Verdade. falaste disso, nós agora temos, sei lá, 50 mentores e vamos ter mais 50 daqui a um ano. E isso traz-nos uma vantagem que é encurtar o espaço de tempo que precisas dedicar a estudar um determinado tema. No entanto, ele tem uma visão super interessante que é, e já tínhamos falado sobre isso, nunca me tinha lembrado disso diretamente. Tu hoje em dia tens biografias de todas as pessoas que são importantes no mundo ou que foram de alguma forma marcantes no mundo. Tu estás a um passo deles terem os teus mentores indiretos. Yeah. Eu nunca tinha Basta. pensado sobre este tema, mas é isso, é deles serem teus mentores indiretos e tens acesso a todos eles.
e em tempos diferentes, em séculos diferentes, em alturas de pensamento diferentes. Eu acho que isso ainda é, e não te interrompendo, Uhum. eu acho que isso ainda é mais interessante, que é tentares identificar alguns pensadores que tu admires em determinada área, parte militar, parte académica, desde Einstein, Sir Isaac Newton, todos aqueles que nós conhecemos, é tentares identificá-los em alturas do tempo diferentes, em partes, o que é que eu digo alturas do tempo diferentes? Épocas diferentes, parte social diferente, tinhas ou não tinhas perseguição ao conhecimento, tinhas ou não tinhas isto, Claro. e como é que eles se conseguiram a destacar em alturas de tempo diferentes, que tu estás numa altura diferente deles. Só, e seguindo o Não, teu isso é grande raciocínio, eu acho análise. que isto é um potencial, ou eu tenho aqui uma emanação de potencial que nós não temos noção do Mas quanto isto isso é pode. uma análise gigante mesmo que, imagina, até pode ser do teu tempo atual, porque tu tens pessoas hoje em dia que tu consegues Claro, identificar e que não digo que querias seguir os mesmos passos, mas querias ter o mesmo impacto e a mesma relevância claro, 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 dessas pessoas. claro. Olha, algo que eu E nunca isso leva-te à pensei. excelência. É algo que eu nunca pensei. Não sei se quem nos ouve já tinha pensado nisso. Nós já falámos sobre determinados temas, mas isto nunca tínhamos discutido. E agora deixam-me aqui a refletir sobre vários. Porque imagina, tu consegues facilmente tirar uma iteração de um livro. Tu lês um livro de determinada fase da tua vida, tu tiras uma iteração que aplicas diretamente naquilo que estás a passar. Independentemente do livro que seja, tu tiras. Yeah. Falámos sobre isso, aquele livro que tu liste de 100 capítulos, que não tinha Ah, capítulos sim, sequer. foi o João Consegues Gordo. tirar Sim. dali uma iteração para a tua vida e Yeah. tiras sempre. Agora, onde é que está o truque? Eu acho que é tu identificares quem é que são os teus mentores indiretos. Ou Yeah. seja, primeiro segmentares. Ou seja, os três passos que eu defino para teres mentores indiretos, aqui on the fly, é primeiro segmentas quem é que tu tens mais interesse em que seja o teu mentor. É alguém mais na parte militar, como estavas a dizer? Pertences a um exército e queres ter ali alguma noção de táticas, alguma noção de Claro. política? Ok, faz sentido seguir determinado mentor. É alguém mais na parte de desenvolvimento pessoal? E a excelência acontece é quando tu dás merge, quando tu juntas estes mentores todos e consegues tirar dali E tu consegues fazer alguma. outra coisa interessante, que é quando tu começas a identificar, eles citam-se uns aos outros. Porquê? Porque um deixou de ser um teve achou-se mentorado do outro, que achou-se mentorado do outro, e tens outra coisa, eu acho que e aqui o que é mais difícil, e nós temos tendência a julgar, que é isto aconteceu em determinada altura, e eu, se fosse eu, não fazia isto. Não sabemos, porque não sabemos como é que era a realidade naquele momento, só que acho que isso dói fazer essa reflexão, porque nós achamos sempre que somos É isso. nós achamos sempre que somos melhor que Alexandre o Grande, e já dizia Maomé II que é nós estamos atrás sempre de alguma coisa, e isso traz uma profundidade de reflexão e de atualização, e eu, pá, não falámos disto com o José Maria Pimentel, que eu disse que Olha, bom exemplo. a biografia do está-me a falhar o nome agora, ajuda-me, uma das minhas biografias favoritas. Tu já leste Founding 200. Father dos Estados Unidos, um deles, o Benjamin Franklin. Peço desculpa aqui por este esquecimento. Benjamin Franklin é uma das pessoas que eu mais admirei em termos de escrita, e ele fez um método de desenvolvimento pessoal que era as 13 virtudes do homem e da vida. Homem E e eu mulher da lembro-me de tu vida. andares com isso num E ele caderno. tinha coisas simples, que era chegar ao fim do dia e analisar se nutriu bem, se tinha estudado, se tinha feito o melhor na sua arte, excelência, se tinha, acho que era até na altura, porque eles faziam isso, a parte de estar asseado, se estava limpo, se estava apresentável, se estava vestido como era necessário para os... E ele conseguiu criar uma matrizinha para os 7 dias da semana, É em que verdade. metia cruzes cada vez que falhava numa delas e analisava isso. Estamos a falar de um founding father dos Estados Unidos. Seja, estamos a falar, passaram aqui algumas centenas de anos, e É verdade. já se pensava isso. E agora ouvimos falar, a parte mais de coaching, etc., que tens uma matrizinha em que avalias o teu desenvolvimento pessoal. Eu não estava a deixar de fazer isso há 200 anos atrás, ou 300, com um caderninho, a fazer as coisas todas como deve ser. E se calhar foi daí que veio a origem dessa matriz que se usa hoje em dia, estás a ver? Claro! Nós, lá está, mais uma vez, nós não temos é o conhecimento de onde é que vem aquela informação que chega até nós. E é um Porque merge de várias coisas. há um livro interessante que eu li que é, e recomendo a qualquer pessoa que nos ouça. Falam que é um livro super perigoso porque ensina técnicas de manipulação, imaginem. Mas é de Robert Greene, que é as 48 Leis do Poder. Já te É, recomendei também esse livro. E aí em que falam lá que há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, já existiam influencers. é. E nós achamos que influencers é uma profissão moderna do futuro. Não, Só desta plataforma. já existe. Já existia pessoas que faziam dinheiro a levar produtos de uma aldeia para a outra e a influenciar as É, pessoas a comprar. é, Existiam pessoas que criavam metodologias, e tenho uma história engraçada para quem nos ouve. Eu não me lembro do nome, já que já li esse livro há algum tempo, mas havia um exemplo de alguém que foi de um país de uma origem desconhecida para a França.
e já tinha tentado no país de origem criar uma sensação de magnetismo, ou seja, ele dizia que curava doenças através do magnetismo. E ele, na zona onde eu tinha nascido, que eu não me lembro do país de origem, mas ninguém acreditava na teoria dele. Então o que é que ele faz? Ele muda o ambiente, vai para a França e começa a fazer esta teoria de curar doenças com magnetismo. Primeiro passo que ele implementa. Primeiro descobre um espaço com uns vitrais enormes que dava assim a sensação de megalomania. Claro, Era uma yeah. sala grande, tinha um jardim dentro da Estava lá a sala, fazer tinha a uns... temática, claro. Exatamente. Tinha o Yeah, sol a bater com um determinado ângulo e tudo ali criava um ambiente propício. claro. Depois arranjou um banco, meteu um banco no meio da sala, isto era uma terapia só para mulheres, meteu um banco no meio da sala e no meio do banco tinha um sítio para pôr água e tinha umas varetas. Aquilo funcionava assim: tu tinhas uma doença de qualquer forma, tu chegavas ao escritório desta pessoa que curava através do magnetismo, sentavas-te nesse banco e agarravas numa das varetas de metal. A seguir entravam pessoas dentro da sala vestidas com vestes super megalómanas e cetim, tudo ali à maneira, com pequenos apontamentos de Ok. ouro, e borrifavam todas as pessoas que estavam sentadas no banco. Aquilo era, acho que era 10 pessoas sentadas assim em volta, e borrifavam as pessoas com água enquanto tinha uma pessoa a tocar harpa com uma música super suave. Ou seja, já estão a ver que ali estavam a criar um ambiente de Ambiente, harmonia. Toda a yeah, gente estava a tentar vibrar yeah. na mesma frequência. Depois, essas pessoas que borrifavam saíam, baixavam a luminosidade da sala e o som da harpa alterava a frequência para uma frequência ainda mais lenta, em que tentavam, o que é que ele depois explica? Tentavam Estado baixar meditativo, o yeah, não batimento sei. cardíaco. Yeah, yeah, yeah. E o que é certo é que aquilo não era nenhuma metodologia de cura, de magnetismo, não existia nada, porque depois eles passavam com uns ímãs e fingiam que estavam a fazer alguma coisa, e ele explica lá que não era rigorosamente nada. O que eles criavam era uma sensação de meditação passiva, em que Indução, tu não yeah. estavas ali a meditar diretamente, mas estavas num ambiente relaxado. Porquê? Primeiro princípio das doenças, muitas das doenças que aparecem é por estares Não sujeito droga. a elevados Yeah, níveis de stress. yeah. E ele criou uma, e lá está, isto, nós hoje achamos que era uma pessoa que era um influenciador, porque ele tinha uma comunidade, já ia pessoas de todos os países para lá para ser submetida à cura de magnetismo, ele só criou uma experiência. E o que é que os influencers hoje em dia fazem, as pessoas dos infoprodutos, as pessoas que estão aqui a partilhar como nós este Sim. conteúdo, nós reunimos informação e criamos uma experiência para quem nos ouve, seja num podcast, seja num vídeo do YouTube, seja num livecast. E acho que aqui a questão, e para quem nos ouve também perceber um pouco porque é que nós fazemos isto, falei já aqui sobre a reflexão, sobre tocarmos nestes temas, estas coisas interessantes, nós acabamos por um ver uma história, o outro partilha, e acima de tudo é estruturar um pensamento. Pensem isto, somos grandes Observadores, observadores, somos pessoas que absorvemos bastante conhecimento. esponjas. Se nós nunca fizermos o drill down dele para conversar sobre isto, ele não vai ficar na nossa cabeça. E nós pensarmos sobre isto, trazemos algumas frases, pensarmos sobre aqui uns pontos só para trazer, faz com que isto fique cada vez mais enraizado em nós e que nós, como eu costumo dizer, queres aprender alguma coisa, dá uma aula ou ensina alguém. Queres aprender matemática, dá explicações de matemática. Tu vais-te preparar, vais ter É isso. um drive diferente para conseguires absorver aquilo que tu precisas de absorver. E acho que isto também, para quem nos ouve, é importante. Tu estavas a referenciar aqui como nós fazemos isto e partilhamos conhecimento. Nós não somos mais do que aglomeradores de conhecimento. Nosso, o gosto pessoal que temos, as pessoas que trazemos aqui, as coisas que lemos, somos um crivo também. Acho que isso também ajuda às vezes quem tem pouco tempo e houve projetos desta magnitude, Claro. acaba por ser isso que é, eu confio nas provas que o Bruno tem, nas provas que o Ruben tem, para dar, fazem aqui um pouco um crivo e apresentam aqui algumas coisas, concordo mais, concordo menos, Sim. mas vou concordando, e isso é muito importante e acho que no final, e entramos aqui já também, diria eu, numa reta mais final deste livecast e desta discussão, também não vale a pena só passar informação e ser difícil de digerir, acho que tocámos aqui em muitos pontos fulcrais, falámos da excelência, a questão de fazeres mais do que é pedido, falámos na questão de começares na obrigação em vez de ser o teu ponto de chegada, falámos na questão aqui da análise, da mentoria indireta, tocámos aqui então tantos pontos interessantes, partilhaste a tua história de quando mudaste de cidade, N coisas que acho que são bastante boas, que devem ser Sem refletidas dúvida. e gostava só aqui terminar com um ponto, que é, no caminho da excelência, eu acho que há muitas coisas que nos vão colocando para trás. Essas coisas que nos vão colocando para trás, normalmente são tipos de vícios diferentes, e o vício não deixa de ser um hábito, mas que não te dá o resultado que tu queres. Para mim, um vício é isso: é um hábito, porque tu vais Uhum. repeti-lo desenfreadamente, não tem o resultado que tu queres.
já falámos aqui de como é que trocamos, como é que mudamos os hábitos, mas e eu estudei um pouco sobre isso e o que eu queria deixar aqui era para estudarem também, ou seja, dediquem-se também um pouco e vão a coisas mais aprofundadas, estudem neurocientistas, pessoas que realmente são capazes nesta área. E eu vi um paper interessantíssimo que era tu ao teres estes vícios trazem picos de dopamina, ou seja, retorno rápido, ou seja, nós estamos cada vez menos habituados a ter recompensas com um grande esforço, nós queremos recompensas com pouco esforço. Já falámos aqui, TikToks, todas as Claro. coisas que rapidamente nós queremos. E o que é que isso faz? Imaginem um basal, ou seja, tem uma linha e essa é a vossa dopamina. Sempre que nós temos um pico, o que é que nós fazemos? Nós elevamos-la, temos aquela sensação de eu quero chegar a qualquer Já lado, vou eu estar a... atingir a minha Yeah. recompensa, mas este estudo dizia que depois de um pico havia sempre um fosso. Tudo bem. A parte interessante é que provaram que o fosso é abaixo da linha basal. E é isto que deve ser refletido aqui. Quando o fosso é abaixo da linha basal, significa que nós estamos a fazer o que é a linha basal, estamos-lhe a baixar a média. Temos de dar um Significa que offset. cada vez a nossa dopamina vai estar mais alterada e nós vamos precisar de um estímulo cada vez maior para conseguir chegar aos Sentir níveis que aquilo. nós tínhamos de antes. E isto faz o quê? Acumular vícios, e sejam eles do tipo que forem, ahm, às vezes só perdes tempo incessantemente a ver séries sem teres até tirares nenhum valor disso, pode ser um vício, não tem que ser nenhum vício como os vícios que nós estamos habituados aqui a falar, mas esta recompensa rápida vai fazer com que os fossos sejam cada vez mais fossos e o basal seja cada vez menor. Por isso, deixo aqui como dica: estudem sobre isso e isso vai-vos elucidar e esclarecer muito como é que vão mantendo aqui a excelência ao longo da vossa jornada. Eu só quero acabar o episódio com uma reflexão mais superficial que é, pá, também não tenham medo de aprender com os erros. Não tenham Claro, medo de errar e há uma análise, há uma frase interessante que eu não posso dizer aqui na integridade, mas basicamente é sempre que fizeres algo menos bom, transforma isso em adubo e usa para crescer. Pronto, isto é a frase como eu traduzo para algo politicamente correto. Mas basicamente eu quero Yeah. sempre realçar isso porque eu também sinto que quem nos ouve pode pensar assim: ah, então, mas eu agora tenho que ir aqui para um caminho super bem traçado, super bem organizado, isto, Não, não, eles não. fazem isto assim e assim. Não, não é isso que acontece. O que acontece aqui é uma tríade de três princípios: testar, falhar, ajustar. Só, mais nada. Yeah. Seja com o podcast, para quem nos acompanha, nós mudámos o branding do podcast há Yeah. muito pouco tempo. Porque iteramos, sentimos que testámos, ajustámos para aquilo que queríamos, falhámos, voltámos a testar, voltámos a ajustar e vamos voltar a falhar até chegarmos àquilo que nós chamamos de excelência, até chegarmos Sim, ao, sim. ao sucesso. Também tem um problema que é, podemos nunca lá chegar, mas estamos sempre mais próximos e o Claro. interessante é o processo e não só o E a objetivo aprendizagem, final. porque pensa uma coisa, o que é que tu já aprendeste com este projeto? Nós já aprendemos de todos os tipos, aprendemos com os nossos convidados, desde literacia financeira, a perceber a parte social, a entender sobre como é que nos devemos posicionar, como é que devemos estudar. Se vocês virem, isto aqui acaba por contribuir para tudo, um pouco. Ou seja, isto É que o verdade? Ruben está aqui a falar na parte final, e nós mudámos realmente o branding, quem segue viu todas estas mudanças, também quem segue há 2 anos, o projeto fez 2 anos há pouco tempo, também percebeu que nós começámos a gravar com os formatos que tínhamos e temos potencial para mais. As pessoas também nos dizem que nós agradecemos imensamente. Podiam melhorar isto, podiam melhorar aquilo e nós vamos fazê-lo, não há dúvida Sim, é nenhuma. o caminho Eu acho natural. que isto é bom e está a ser bom porque Sim, nós estamos a fazer isto de forma natural. Ou seja, apesar de haver aqui um método por trás, claro que há, isto é algo que requer aqui bastante trabalho, mas é uma forma natural que tentamos atingir a excelência de certa forma e a credibilidade que vamos aumentando e acima de tudo o valor que entregamos a quem nos ouve e estas reflexões que acho que são cada vez mais escassas, cada vez é mais difícil trazer temas difíceis e cada vez caímos mais no que é certo, o que é falhar e o que é errado. E um claro. dia vamos ter aqui o livecast da dualidade e não dualidade, em que vamos analisar mesmo isso que é, será que há o errado e será que há o certo? Ou será que é só a forma como nós olhamos para as coisas com todas as nossas lentes que são criadas pelas matrizes de valores, experiências, parte Olha, histórica que faz fazer isso? para saberem a resposta a isso, vão ter que seguir o canal e acompanhar até esse livecast sair. Estamos também a lançar episódios de terça em terça-feira, com um intervalo de 15 dias, portanto sigam-nos no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Podem escolher o que quiserem, se seguirem nos três ainda Yeah. estão mais aptos a consumir o nosso conteúdo. Temos também página do LinkedIn, muitos de vocês até podem estar a vir de lá, portanto Sim. deem-nos um followzinho. E se não têm o LinkedIn, é acabar este vídeo e ir criar uma página de Ah, sem LinkedIn, dúvida. porque é sem dúvida uma das redes sociais que hoje em dia ainda vale a pena ter, na minha opinião. Quer seja a nível de conhecer novas pessoas, quer seja
lá está, a nível de networking, Portfólio. quer seja a nível de ver outras conquistas para te motivarem a fazer Sim. conquistas para ti, eu acho que isso é sim, muito sim. importante. Foi mais um livecast, Bruno. Acho que tocámos aqui em pontos extremamente relevantes e resta-nos agradecer a quem assistiu até ao final. Isso mesmo. Vamos ter novidades em breve. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.